Sejam muito bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, a gente que defende a ciência terra plana, a gente vive de quê? De que a gente vive? O que a gente mostra para vocês o tempo todo? Experimentos, né? É bem diferente da ciência do globo, bem diferente da ciência convencional, né? No qual eles só nos apresentam lixo filosófico e cálculo matemático, né? Então, sim, pode-se ter cálculo matemático, porém é preciso ter experimentação, observação dos fatos. E é essa ciência que a gente vem defendendo e é esse modelo pseudocientífico que a gente vem questionando, né? Nós estamos ajudando as pessoas a fazerem uma coisa que elas deixaram de fazer há muito tempo, que é o simples hábito de questionar, né? Então, uma pergunta que sempre fazem sobre a questão da Terra plana, sobre gravidade, né? Por que nós não acreditamos em gravidade, gente? Por quê? Eu vou trazer um experimento para vocês, tá? E assistam até o final. Por que nós não acreditamos na gravidade? Simplesmente, né? Pela forma da qual ela foi construída, né? A partir do momento de que uma maçã caiu da macieira e Newton viu, que alguns dizem que caiu na cabeça, outros... Essa história é muito mais, como eu vou dizer, é uma história mitológica, né? Nos remete aí a questão de maçã, fruto, né? O fruto proibido lá da árvore, lá do conhecimento, lá do início. Então é uma história fictícia, mas apenas as pessoas perguntam, e se essa maçã tivesse caído na água, né? Tudo seria diferente. O fato é que a maçã caiu, mas por que caiu, né? Simplesmente porque ela era mais densa do que o ar, ou porque ela realmente foi atraída, né? Se na verdade uma massa atrai a outra por questão de gravidade, ok? Então é isso que nós vamos avaliar aqui. A minha teoria para a questão da Terra plana, todo mundo conhece bem, que é a teoria da seletividade natural, né? Em que consiste essa teoria? Essa teoria é muito simples, a forma de se explicar. É o seguinte, a natureza, né, tem a necessidade... Falar que a natureza tem necessidade não fica bem, né? Ela compensa espaços vazios, respeitando a densidade e a flutuabilidade dos corpos. Eu acho que assim fica melhor colocado, né? Essa é a minha teoria para essa questão das massas, do envolvimento entre as massas e tudo mais, densidade, flutuabilidade. A gravidade, infelizmente, ela falha em várias situações, e aí toda vez que ela falha, é preciso criar outro fenômeno, né? Outra força para poder explicar as vezes que a gravidade falha. Então, uma lei científica que falha em vários momentos e é preciso ali enxertar algo para corrigir a falha dela, então fica muito complicado, né? Até na mecânica quântica a gravidade não se enquadra, justamente por conta das observações em laboratório, ela também falha nessas questões. Então ela falha em várias questões, inclusive da nossa observação. Então eu acabei estabelecendo essa teoria e vou demonstrar alguns fatos aqui interessantes sobre isso, né? Então você tem a questão que envolve a densidade e a flutuabilidade dos corpos, isso é óbvio, né? Quando você coloca ali, por exemplo, líquidos de densidades diferentes, né, e você coloca ali objetos nesses fluidos, você percebe que a gravidade ali também não funciona, né? Ela começa a se tornar seletiva no momento que você coloca líquidos um em cima do outro ali, de densidade diferente, eles ficam separados, e cada corpo, segundo a sua densidade, vai ocupar e preencher um espaço ali, que a natureza, né, faz com que a força que compensa os espaços vazios, mas respeitando sempre a densidade e a flutuabilidade dos corpos, ok? Então, os experimentos que envolvem essa questão da seletividade natural são muito interessantes e Isso mostra que não é que massa não possa atrair massa. Até pode, mas não por gravidade, por qualquer outra questão. Eu também já demonstrei aqui o efeito Casimir, né? O efeito Casimir é quando você aproxima duas chapas metálicas, né? Por uma diferença de milímetros, e a partir daí, o que acontece quando você aproxima duas chapas metálicas, gente? O ar que está ali dentro, ele vai saindo, né? Ele vai começar a sair. Você está aproximando, ó. Você está ali tirando o ar que está ali dentro. O que acontece com as chapas? Elas se chocam, atraíram umas às outras. Mas por que isso ocorre? Né? Então, vencendo a gravidade maior, que seria da maior massa que é da Terra. A Terra deveria atrair mais do que uma chapa na outra. Duas chapas metálicas. Por regra,
a gravidade da Terra, da maior massa, deveria não deixar isso acontecer, mas isso acontece. O efeito Casimir é só vocês pesquisarem por aí. Por que isso acontece, gente? Porque quando você aproxima as duas chapas, você tira o espaço vazio ali do ar, tudo é como se você criasse uma espécie de vácuo e a natureza não permite vácuo, né? Então, até para você criar um vácuo, você precisa de um ambiente, você precisa criar um ambiente todo propício para que você chegue a uma situação de vácuo, né? Não estou dizendo vácuo absoluto, mas uma relação de vácuo relativo, né? Então é preciso fazer isso artificialmente, porque a natureza não permite, né? Inclusive quando eu fiz aquele teste da fumaça, colocando fumaça na garrafa e depois preenchendo com água, você vê que a água vai compensando o espaço vazio e a fumaça vai saindo na mesma velocidade que a água entra. Isso porque cada um ocupa o seu lugar no espaço, respeitando a densidade e a flutuabilidade dos corpos. Não tem nada, a fumaça sobe e a água desce, né? Então, na realidade, eu vou mostrar esse experimento que é bem interessante. E antes eu queria fazer uma pergunta, né? Por que a gravidade, você tem lá no céu nuvens que pesam toneladas, né? Que pesam toneladas, inclusive em estado líquido, né? Por que a gravidade não atrai essas nuvens, né? Por que a massa da Terra, por que as nuvens se mantêm lá no alto, pesando toneladas e toneladas? Então, na realidade, a gente fala pesando, gente, porque o termo, o pessoal vai dizer que peso tem a ver com gravidade. Não, mas é uma forma das pessoas entenderem apenas, né? Então, na realidade, o que ocorre, gente, o que mantém as nuvens lá é uma coisa chamada energia estática, ok? Então, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde você vai aprender sobre essa questão que envolve energia estática. E tem um experimento muito interessante, né, que foi feito por uma moça, e ela mostra o funcionamento dessa energia estática. E mais uma vez, vencendo a famigerada gravidade. Se a Terra é a massa, né, que atrai os corpos, ela não deveria deixar isso acontecer, o que vocês vão ver agora através desse experimento, tá? Então, se a Terra é a massa maior, se a Terra que atrai os corpos, ela jamais poderia permitir que isso acontecesse. Assim como no efeito Casimir e assim como nesse fenômeno que eu vou mostrar aí para vocês de energia estática, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer algumas análises desse experimento feito por essa moça. Então você vê que ela vai colocar duas bolas ali penduradas, tá? Ela vai colocar duas bolas. Primeiro eu vou explicar o experimento, depois eu coloco o vídeo para vocês. Ela vai colocar duas bolas penduradas. Você percebe que as bolas estão penduradas por um barbante, por um fio. E por que então essas bolas estão ali penduradas? Porque a gravidade está atraindo? Não, né? Simplesmente porque o gás que está dentro dessas bolas é mais denso do que o ar que está ali naquele quarto. Então por isso que as bolas estão ali presas num barbante. Na realidade, se fosse, por exemplo, se elas estivessem sendo, se elas fossem de gás hélio, não. Aí ela não se teria atraído, né? Ela não estaria forçando para baixo, ela subiria. Quando você enche uma bexiga de gás hélio, a gravidade, mais uma vez, não funciona, ela sobe, né? Então, na realidade, como o gás que está ali dentro dessas bexigas, eles são mais densos do que o ar, isso porque o gás hélio é menos denso do que o ar, por isso que ele sobe e não desce. Na realidade, então, tudo envolve densidade e flutuabilidade, né? E, claro, existe uma força? Existe. É a força natural de preencher, de compensar espaços vazios que a natureza tem. Inclusive para qualquer lado, para cima, para baixo, na horizontal, e é isso que você vai ver aí agora. Mas que tudo permaneça no equilíbrio, né? Sempre buscando o equilíbrio. É isso que a natureza faz. Ela busca o equilíbrio, ok? Então vamos lá. Ela vai pegar essas duas, vou botar aí o vídeo para vocês agora. Então você vai vendo que ela pendurou duas bexigas ali e ali ela vai passar as bexigas no cabelo, né? Você vê que tudo, o universo é elétrico, né? Tudo tem a ver com eletricidade, magnetismo e tudo mais, né? Mas nesse caso aí é a energia estática. Então vamos lá. Ela passou ali e você percebe que as bexigas, quando ela passa só numa bexiga, as bexigas se atraem, ok? As bexigas se atraem, vencendo a famigerada gravidade. A Terra não é a maior massa, ela não deveria impedir que essas bexigas se atraíssem? Obviamente que deveria, né? Então, se a Terra está atraindo ali as bexigas para baixo, e ela passa no cabelo e as bexigas se unem, né, pela energia estática, e vencendo mais uma vez a gravidade, e quando ela passa ali nas duas bexigas do cabelo, elas se repelem, né? Então, na realidade, mais uma vez, a gravidade falhando aí novamente, né?
A Terra não é a maior massa que deveria estar atraindo os corpos? Como que através de um processo simples você consegue aproximar bexigas e distanciar bexigas? Como a gravidade é facilmente, ela é bastante seletiva, ela só funciona quando quer, como quer e da maneira que quer, né? Então nós temos N fenômenos, né? Vários fenômenos que podem ser explicados por essa busca pelo equilíbrio, né? De compensar espaços vazios, que isso sim é uma força natural. Isso é explicado pela minha teoria da seletividade natural, né? Que compensa os espaços vazios. Você percebe que é muito mais grave do que simplesmente aproximar bexigas. Quando ela passa a bexiga no cabelo, vocês têm que pensar nisso. Quando ela passa a bexiga no cabelo, o ato não é só o ato de as duas bexigas se aproximarem, gente. Para as duas bexigas se aproximarem, o ar que estava ali entre elas tem que ter saído, para elas irem se aproximando. Ela não só vai se aproximando, como ela vai empurrando o ar que está no meio. E quando ela se separa, ela vai empurrando o ar que está nas pontas, para poder... Gente, e essa energia que foi trocada ali, ela influencia todo o ambiente, porque sim, para as bexigas se aproximarem, o ar precisa ser retirado, né, dali. Então, cadê a gravidade nessa hora? Onde está a famigerada gravidade? Não é à toa que o maior biógrafo da vida de Newton, ele escreve que Newton criou essa lei científica observando o Santo dos Santos do Templo de Salomão. Uma lei simplesmente, né, mitológica. Uma lei simplesmente que não faz sentido nenhum, que não serve. Leis como gravidade, leis como relatividade geral, foram leis que atrasaram o avanço tecnológico do mundo em 100 anos, tá? As pessoas só começaram a evoluir quando deixaram essas porra de lado. O ser humano só começou a projetar coisas, né, interessantes quando deixaram isso de lado. Isso aí, gravidade, relatividade geral, só serve para ficção científica. Para a NASA lançar foguete no mar e enganar o gado. Porque para o avanço tecnológico, para o bem da humanidade, para que a humanidade pudesse caminhar, tudo isso teve que ser deixado de lado. É isso que as pessoas não entendem. Essas leis científicas atrasaram a humanidade em mais de 100 anos, ok? Então, gente, é isso, né? Eu espero que tenham gostado do vídeo. É isso que nós trazemos aqui, essa questão de a gente estar sempre questionando tudo isso que nos foi imposto como verdade absoluta através de observações simples, né? De experimentos simples. Então é isso, estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.